Olá, alunos, professor Júlio, matemática. A gente vai aqui hoje estudar o Teorema de Pitágoras. A gente vai entender o que é o Teorema de Pitágoras e para que ele serve, tá? Mas antes de chegar no Teorema de Pitágoras, vamos relembrar alguns tipos de triângulos. Por que a gente vai relembrar tipos de triângulo? Porque o Teorema de Pitágoras ele funciona em cima de um tipo específico de triângulo, que é o que a gente vai ver aqui. Então, olha só, eu posso classificar uns triângulos quanto aos seus lados. O que quer dizer isso? Quando um triângulo tem os lados todos com medidas diferentes, esse tipo de triângulo é chamado de triângulo escaleno. Então, suponha que esse lado aqui meça 2 centímetros, esse aqui meça 4 centímetros, e esse aqui meça 5 centímetros. Tá, ó, todos os lados são diferentes. O isósceles, no entanto, ele tem dois lados iguais e um diferente. Então pode acontecer daqui ter uns 4 centímetros, aqui também ter 4 centímetros, e o outro ter 2 centímetros, por exemplo. Então o triângulo que tem dois lados iguais é chamado de triângulo isósceles. E temos o triângulo equilátero, que quando ele tem todos os lados iguais. Por exemplo, aqui seria 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. Ok? Então, beleza. Esse aqui é o nome dos triângulos com relação aos seus lados. Falei triângulo equilátero, lembrou que são lados iguais. Eles também podem ser classificados quanto aos ângulos. Ângulo é essa abertura entre dois lados aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse lado e tenho esse lado. A abertura formada por esses dois lados aqui é o ângulo, né? Ângulo do triângulo. Então, se a gente perceber todo o triângulo, né, como tem três lados, vai ter três ângulos internos. Com isso, existem ângulos que têm abertura mais fechadinha, abertura reta e abertura mais aberta aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui, eu vou pegar esse do meio para a gente partir para os outros. Ele é chamado triângulo retângulo, porque ele tem esse ângulo aqui, ó, até a notação do ângulo dele é diferente. É esse quadradinho aqui, que simboliza que esse ângulo aqui mede 90 graus. O que é o ângulo de 90 graus, então? O ângulo de 90 graus é da quina da mesa ali, por exemplo, da porta, né? A porta faz um ângulo de 90. O rodapé ali da parede, quando vira para o corredor, você está fazendo um ângulo de 90. Na janela, né? Às vezes tem ângulo de 90. Então, quase todo lugar tem esse ângulo de 90. Então, se eu pegar com relação a esse lado aqui, esse ângulo tem 90 graus. Então, existem ângulos que são menores que 90 e ângulos que são maiores que 90. Então, vou pegar e transpor isso aqui para baixo aqui. Então, olha só. Se eu tiver aqui um ângulo de 90 graus, esse aqui é um ângulo de 90, um ângulo reto. Então, com relação a esse lado aqui na horizontal, eu tenho esse ângulo laranja aqui, que é menor que 90. E tem esse ângulo vermelho aqui, ó, que é maior que 90. O menor que 90 é chamado ângulo agudo. E o maior que 90 é chamado de ângulo obtuso. Tá? Então, se eu vou classificar um triângulo quanto aos ângulos, o triângulo que tem todos os ângulos menores que 90
é chamado de triângulo acutângulo. Ó, 3 ângulos agudos, menores que 90. Se eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90, é chamado de triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. E se eu tenho um triângulo onde um dos ângulos dele é maior que 90 graus, precisa só de um ser maior que 90, então ele tem um ângulo obtuso, então ele é chamado de triângulo obtusângulo, tá? Então, beleza, esses são os nomes dos triângulos que eu queria passar para vocês, só para relembrar, tá? Isso aqui é recordação. Então, quando a gente vai estudar o Teorema de Pitágoras, a gente vai estudar especificamente no triângulo retângulo. Olha só como é que vai funcionar o Teorema de Pitágoras. Vou apagar isso aqui. O triângulo retângulo, ele está aqui, ó, tem um Teorema de Pitágoras, tem um triângulo retângulo e tem esse ângulo aqui que é 90 graus. Vou destacar aqui até de vermelho aqui, ó. 90 graus o ângulo. Então, se o triângulo tem um ângulo de 90, ele é um triângulo retângulo. Os lados aqui, ó, que estão formando esse ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Então, cateto é o nome desse lado, e cateto é o nome desse. O lado que está oposto a esse ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. Então, de novo, vamos lá. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Tá? Então, o outro, terceiro lado, é a hipotenusa. Esse terceiro lado, que é a hipotenusa, ele é maior que os catetos, tá? Ele é maior que esse cateto, ele é maior que esse cateto. Então, ele fica sendo o maior lado do triângulo. Aí, o que o Teorema de Pitágoras diz? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte. Eu vou chamar aqui hipotenusa de H e os catetos de C. Lembrando que as medidas dos catetos podem ser diferentes, tá? Não estou chamando tudo de C, mas pode ser... Aqui pode valer 10 centímetros, aqui pode valer 6 centímetros. Não precisa ser igual, não. E o que o Teorema de Pitágoras diz? Que se eu pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, isso dá um valor igual os quadrados a soma dos quadrados dos catetos aqui, ó. Pegar esse e esse. Então aqui está a formulazinha do Teorema de Pitágoras. Então vamos repetir essa fórmula. Ó, a medida da hipotenusa elevada a 2 é igual esse cateto elevado a 2 mais esse cateto elevado a 2. Tá? Isso foi o que Pitágoras foi um matemático que viveu uns 500 a 600 anos antes de Cristo, que ele viveu. E ele desenvolveu esse teorema. Então, a gente vai aplicá-lo para descobrir um lado que a gente não conhece. Suponha que eu tenho os dois catetos. Tem como achar a hipotenusa? Tem, por essa fórmula aqui, pelo seu Teorema de Pitágoras. Então, vamos ver um exemplo. Eu não coloquei as medidas no triângulo, mas eu vou colocando elas agora, tá? Então, olha só. Suponho que eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde essa medida desse lado vale 3 metros e aqui vale 4 metros. Preciso descobrir essa medida.
Então, o que que eu tenho aqui? Como o ângulo de 90 está aqui, né? Então, eu tenho os catetos. Esse aqui é um cateto, esse aqui é um cateto. Preciso descobrir quem? A hipotenusa. Posso chamar de H, posso chamar de X, tá? Depende muito aí da letra que quem fez o problema está usando. Então, eu vou recorrer ao Teorema de Pitágoras. Eu vou lá no Teorema de Pitágoras e falo, professor, eu sei que a hipotenusa elevada a 2 é igual um cateto elevado a 2 mais outro cateto elevado a 2. Então, é só substituir, né? Isso, só substituir. Ó, o valor de H, eu tenho o valor de H? Não tenho. Então, continua H. O valor de um cateto eu tenho? Tenho, por exemplo, esse aqui mede 4. Então, vou substituir 4. O valor do outro cateto eu tenho? Tenho, é 3. Então, vou colocar aqui 3 elevado a 2. Bom, aqui apareceram umas continhas para fazer, então vamos fazer essas continhas aí. 4 elevado a 2, né? Não pode esquecer que isso aqui não é 4 vezes 2, isso é 4 vezes 4, que dá 16, mais 3 elevado a 2, mesmas coisas, isso não é 3 vezes 2, isso não dá 6, isso é 3 vezes 3, que dá 9. E agora, professor, o que eu faço? Tem uma soma aqui para você fazer. Faz a soma. Fica me perguntando o que tem que fazer, não. Faça. Quanto que é 16 mais 9? Dá 25. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente descobriu que a hipotenusa elevada a 2 é 25. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse 2, que é expoente, e vai passar para o lado de cá da igualdade. Quando esse 2 passa, pula o sinalzinho de igualdade aqui, ele passa para o outro lado, essa operação inverte. Ao invés de potência, ela vira radical. Então, quando esse 2 passa para o outro lado, vai virar raiz quadrada. Então, vai ficar assim. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 25. Mas quanto é a raiz quadrada de 25, professor? Muito simples, né, pessoal? Que número vezes ele dá 25? Ó, eu preciso de um número que é elevado a 2 de 25. Ué, 5, né? 5 vezes 5 não é 25? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Como as medidas aqui estão em metro, 5 metros. Então, achamos a resposta aqui, esse lado que a gente estava querendo. Então, veja que é essencial você estar sempre lembrando da formulazinha do Teorema de Pitágoras. É uma fórmula bem simples, né? Pequenininha. Vamos fazer mais um exemplo. Veja só esse exercício aqui. Suponha que você tem um lote de esquina, que na frente passa uma rua, que do lado passa outra rua. O terreno tem 10 de frente, 15 de fundo, mas ele tem essa forma aqui, ó, triangular. Você quer descobrir essa medida aqui, quanto que mede, quer fazer um muro aqui, quantos metros de muro você vai pôr aí, né? Então você vai usar o Teorema de Pitágoras. Você vai lembrar do Teoreminha de Pitágoras, você vai lembrar que sempre começa com a hipotenusa, né? O teorema, a fórmula. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então tá aí a formulazinha. Aí você vem no exercício e identifica quem são os seus catetos. Seus catetos são esses aqui. Por que são esses aqui? Porque eles estão formando o ângulo de 90. Ó. Esse lado
E esse forma o ângulo de 90. Então, são os catetos. Então, sobrou esse aqui para a hipotenusa. Então, vamos substituir. Então, no lugar da hipotenusa ao quadrado, então no lugar do h eu vou pôr o x, né? Porque aqui está x só para ficar igual. Um cateto mede 15, então fica 15 elevado a 2. E o outro cateto mede 10, então fica 10 elevado a 2. Tem conta aqui, faz as contas. 15 elevado a 2 não dá 30, tá, pessoal? Não é 15 vezes 2, de novo, isso é 15 vezes 15, que dá 225. Mais, isso aqui é 10 vezes 10, que dá 100. Portanto, x elevado a 2 vai dar 325. Eu vou somar 225 com 100. Mas ainda não acabou, né? Lembra que esse expoente 2 aqui, eu passo para cá, ele vira raiz quadrada? Então é só fazer isso. Então x vai ser a raiz quadrada de 325. Nossa, professor, e quanto que é a raiz quadrada de 325? Eu não sei. A gente vai ter que fazer essa continha aqui na calculadora. Então, vou abrir minha calculadora. Vou colocar o 325 e vou apertar o símbolo da raiz quadrada, né? Que é esse aqui. Isso tinha que apertar antes. Cada calculadora é de um jeito. Então, vou apertar o símbolo da raiz quadrada. Eu vou apertar o 325. Eu vou apertar o igual. Ó, 18,02. Isso é um valor aproximado, tá? Aqui ainda teria infinitas casas decimais. O negócio é que a calculadora arredonda até aqui o 3. Então, eu posso falar que a medida... então, é aproximadamente, a gente usa esse símbolozinho aqui, ó, 18, está em metros ali, 18 metros. Se quiser colocar os decimais, também pode colocar, né? No caso, tinha dado quanto? 18,02. Então, posso colocar também aqui aproximadamente 18,02 metros. Então, essa aqui seria a medida do comprimento desse lado aqui. Se eu fosse fazer um muro, tinha que fazer um muro de no mínimo 18 metros aqui. Tá? Vamos ver mais exemplos. Olha só esse terceiro exemplo. Estou aqui, vamos supor que eu estou com um pedaço de cartolina. A cartolina tem 50 centímetros aqui, 40 centímetros aqui. Quero saber quantos centímetros tem aqui sem utilizar a régua nem nada, só fazendo a conta. Então, novamente, vamos lá para o Teorema de Pitágoras. Lembra que ele começa com a hipotenusa. Então, a hipotenusa elevada a 2 é igual a 1 cateto elevado a 2 mais o outro cateto elevado a 2. Então, está aqui o Teorema de Pitágoras. Agora a gente vai aplicar ele. Antes de aplicar, a gente tem que saber aqui quem é hipotenusa e quem é cateto. Então, como aqui está o ângulo de 90, ó, então aqui é um cateto, que está o ângulo de 90, aqui é o outro cateto. A hipotenusa é os 50 centímetros, tá? Então é diferente do que a gente resolveu anteriormente. Aqui, ó, tem que ficar atento, hein? Muita hora nessa calma. Vamos devagarzinho, olha só. A gente primeiro, né, tem que substituir a hipotenusa. A hipotenusa é quem? 50. Então vai começar com o 50. Então 50 elevado a 2 é igual a 1 cateto elevado a 2, que é 40,
mais o outro cateto elevado a 2, que eu estou chamando de x, porque eu não sei a medida dele. Então, olha como é que ficou. Olha aí, visualiza como é que está o exercício. Vou resolver as potências, né? A única coisa que eu dou conta de resolver aqui é esse 50 elevado a 2 e o 40 elevado a 2. Todo mundo sabe que 50 elevado a 2 é 100, né? Lógico que não. Isso aqui não é 50 vezes 2, isso é 50 vezes 50. Aí você vai falar assim, professor, não dou conta de fazer essas contas de cabeça, não. Lógico que dá, olha só. Quanto que é 5 vezes 5? Não é 25? Acrescenta esses dois zeros aqui, ó, 2.500. Ó, que tem mais fácil de fazer. 2.500. E aqui, professor, é 40 vezes 40. Não dou conta, não. Que número grande é esse? Ué, 4 vezes 4 é 16. Acrescenta os dois zeros. 1.600. Mais o x elevado a 2. Ah, e agora? Como é que eu vou fazer isso aqui, hein? Quando o x estava de cá e os números de cá, era só somar. Agora não, né? Bom, aqui eu vou ter que isolar o x, eu vou ter que, porque 1.600 eu não consigo somar com x. 1.600 eu consigo somar ou diminuir com 2.500. Com x não. Então eu vou pegar esse 1.600 e vou passar para cá, para o lado esquerdo da igualdade. Olha o sinal de igualdade aqui, ó. Vou passar o 1.600 para cá. Quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó, 2.500. Opa, deixa eu trocar o pincel aqui. Vou colocar aqui mesmo, vai ficar 2.500. Esse 1.600 passou para cá, ficou menos 1.600. Por que ficou menos, professor? É quando você troca de lugar na equação, a equação tem um lado esquerdo e tem um lado direito. Quando você troca de lugar, ele muda a operação que ele está realizando. Se ele está somando aqui com x, então quando ele vem para cá, ele vem diminuindo, tá? O valor que tem aqui. E o x não, ó, o x não passou para lá, o x ficou aqui, então ficou x elevado a 2. Sozinho aqui do lado direito. Vou diminuir 2.600, 2.500 de 1.600. Aqui é só diminuir 25 por 16, que dá 9, né? Então vai dar 900 o resultado dessa continha aí. E agora, pessoal, o x está do lado direito, o 900 está do lado esquerdo. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeitinho. Se você quiser dar uma arrumadinha aqui, ó, você pode vir, colocar o x da esquerda, então, e o 900 da direita. Tanto faz. Agora a gente tem que pegar o expoente 2 e passar para o outro lado. Vai virar raiz quadrada. Então, o x vai virar raiz quadrada de 900. E a raiz quadrada de 900 é quanto? É fácil, ó. A raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, dá 30. Porque 30 vezes 30, veja só. 3 vezes 3 dá 9, com 2 zeros, dá 900. Então, a raiz quadrada de 900 é 30, então a medida é 30 centímetros, a medida desse lado aqui da cartolina. Bom, pessoal, é isso, tá? O Teorema de Pitágoras é bem simples assim mesmo. As contas são simples também. Então, basta assistir a aula várias vezes para entender direitinho. E agora vamos para os exercícios.